meditar em Hebreus, capítulo 9, verso 23 ao 28. Verso 23 ao 28. Leiamos a palavra do Senhor, que nos diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus eu te peço que nesse momento sejamos edificados, seja conosco por sua graça e nos ensina nessa manhã. Espírito Santo, nos ajuda a entender, nos dá o entendimento da tua palavra e faz com que a tua palavra penetre aos nossos corações, venha discernir os nossos pensamentos e nos conduzir na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, esse tema realmente não sai do texto. Esse tema sai da minha cabeça. Eu lembrei do que disse João Batista e se encaixa perfeitamente com o que nós iremos meditar nessa manhã. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa parte da nossa leitura que acabamos de fazer que o escritor aos Hebreus se refere, mostrando um sacrifício perfeito de Cristo e mostrando que o sacrifício de Cristo lá na cruz foi com esse propósito, de tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo quer dizer tirar o pecado dos arrependidos, dos que creem em seu nome, dos que confessam Jesus como Senhor e Salvador, dos que são batizados em seu nome, dos que entram nessa nova aliança estabelecida por Ele. E a nossa última mensagem foi sobre Cristo, o mediador da nova aliança. E nós vimos que Jesus, que estabeleceu a nova aliança, sendo assim
um testador que estava trazendo, na verdade, um novo testamento por intermédio de si mesmo. Nós vimos que ele não fez um sacrifício, mas ele se sacrificou. Sendo assim, a morte do testador, aniquilando a antiga aliança, estabelecendo a nova, e uma nova aliança no seu sangue derramado. E nós vimos também que os rituais de sangue da antiga aliança não tinha um sacrifício perfeito, não era uma oferta perfeita, mas era uma oferta temporária, até que viesse uma oferta perfeita, e foi a oferta perfeita do sangue de Cristo. E agora, nessa manhã, nós vamos ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do verso 23 ao 24, nós podemos perceber o Cordeiro perfeito para essa obra perfeita, para esse trabalho perfeito, para essa oferta perfeita. Vejamos o verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Bom, o que é claro aqui no verso 23 é que Deus estabeleceu algo que não poderia deixar de acontecer. Quando diz que figura das coisas que se acham nos céus, é que eram representativas, sim. Não era vamos dizer assim, o original. O original é o que está nos céus. Ou seja, são representativos de coisas espirituais. Os rituais judaicos que eram feitos eram representativos de algo celestial, de algo que Deus pretendia nas regiões celestiais, de maneira espiritual. Por isso chama-se figuras, representações, símbolos de algo maior que Deus pretendia com o seu povo. E nós vimos que as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores, ou seja, aquilo que era feito como um símbolo de algo maior. De algo maior. Nós precisamos entender isso. Porque se os sacrifícios do Antigo Testamento, se os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, no templo de Jerusalém, se esses sacrifícios eram feitos e ele tinha um lugar de importância, muito mais agora o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Muito mais agora. Muito mais agora para nós que cremos. Algo maior foi feito. Porque já não é mais figura, já não é mais representação de algo superior. Diz o versículo 24: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, Cristo não faz como era feito no Antigo Testamento. Não há necessidade dele repetir a mesma coisa. Ele agora é a realidade do plano eterno de Deus como oferta pelo pecado.
Ele mesmo entra no santuário de Deus, Ele mesmo entra no Santo dos Santos, Ele mesmo entra, e não para oferecer sangue alheio, sangue de outro, como de cordeiro, como de novilhos, mas de si mesmo. De si mesmo. Ele é aquele que nós podemos chamar de o sacerdote sacrifício. Ele oferece a si mesmo como oferta. Amém. Amém. Logo, aquilo que é espiritual não depende do local. Veja, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Porque o que Ele faz é uma oferta superior, uma representação superior. Ou seja, a oferta de Cristo lá no Calvário, naquela cruz, ainda que sendo um lugar de mortes horríveis, de pessoas terríveis, ali era o lugar determinado por Deus para ser feito algo superior, um sacrifício superior, um sacrifício espiritual, que não dependia de um local feito por mãos humanas, como que o tabernáculo ou o templo. Pois o templo era a figura do verdadeiro. Os lugares, como o tabernáculo, como o templo, eram feitos para representar algo espiritual. O que Deus traria era algo verdadeiro, ou seja, o original, aquilo que Ele pretendia chegar em um sacrifício, uma oferta espiritual, na morte do seu Filho, trazendo para nós algo superior ao que era feito no Antigo Testamento. Irmãos, sabe a importância disso? A importância disso é que a tentação dos nossos irmãos hebreus não poderia ser tão forte assim para eles abandonarem Cristo, abandonarem tudo que Jesus já tinha feito por eles e que eles creram, e voltar à antiga aliança, voltarem a ser judeus ortodoxos de novo. Por mais pressão que eles tivessem, por mais perseguidos que eles fossem, não faria sentido. Não faria sentido. Eles tinham que perseverar, e essa carta era escrita exatamente para esse propósito, para nos mostrar que vale a pena tudo que Cristo fez por nós, e que nós devemos perseverar, por mais tentados que sejamos, a abandonar Cristo, a igreja, a fé, tudo que Ele fez por nós. Realmente não há lugar para arrependimento. Realmente não há mais nada que se fazer. Tudo foi feito. Se desprezamos, se menosprezamos, se diminuímos a glória do que Cristo fez por nós, é tudo em vão. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Nada mais fará sentido a nós. Meramente existimos e aguardamos a morte. Mas não, irmãos, não é assim.
louvamos a Deus, glorificamos a Cristo e nos satisfazemos com o que Ele fez por nós. E podemos contemplar, e podemos ficar impactados, e podemos ficar de queixo caídos, e podemos ficar maravilhados com tamanha obra. Ele sendo o Cordeiro perfeito. Verso 25 ao 26. Uma expiação perfeita. O que quer dizer com expiação perfeita? Uma oferta de sangue que agradou a Deus. Diz, verso 25: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Veja, com Cristo não foi assim, com Cristo não seria assim. A oferta do seu sangue não é como que no Antigo Testamento, da Antiga Aliança, em que o sumo sacerdote se achega uma vez por ano para oferecer sangue alheio de animais pelo pecado do povo. Verso 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Logo, a obra de Deus tem um fim. Logo, a obra de Deus não faria sentido. Logo, a obra de Deus estaria imperfeita. Logo, a obra de Deus não teria efeito. Logo, a obra de Deus não traria as características necessárias para que fosse feito algo grandioso. Quando o escritor aos Hebreus diz, fala, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, ele não está colocando isso aqui como possibilidade. Ele está falando um absurdo. Ele está falando de algo impossível de ser feito, porque vejamos, porque acontecia assim no Antigo Testamento, de haver sacrifícios, porque havia sacrifícios feitos sempre, e era uma vida após outra vida, e após outra vida de animal sendo entregue. E não somente entregue pelos sacerdotes, mas também havia a necessidade de uma substituição sacerdotal. Logo, Cristo não faria sentido nesse sistema de aliança antiga. E agora ele fala, fora do absurdo, dentro do real, dentro da realidade. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Esse é o sacrifício, essa é a oferta necessária, essa é a oferta perfeita, essa é a expiação perfeita que Deus requeria e que foi agradável a Ele. Aquilo que Deus quis que fosse feito uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Vamos entender essa aniquilação aqui.
Essa aniquilação aqui, ela é presente e futura. Ou seja, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, a oferta de Cristo, sua vida entregue na morte, na cruz, é uma oferta aceitável a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como isso acontece? Da seguinte forma: nós somos livres da culpa do pecado, nós somos livres do domínio ou escravidão do pecado, ele já não mais nos domina. Nós somos livres no futuro da presença do pecado. Neste caso, aqui se refere à vitória de Cristo sobre o pecado, pois Ele morre em nosso lugar. Logo, em Cristo somos mais que vencedores contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, tudo que possa nos oprimir, tudo que possa nos tentar, tudo que possa ser contra os planos de Deus para as nossas vidas. Cristo é o sacrifício oferecido a Deus, uma expiação perfeita que traz esses benefícios, essas coisas espirituais para mim e para vocês. Nós somos salvos, livres, libertados do pecado, para vivermos para Deus. Por isso, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versos 27 e 28. Nós podemos perceber uma salvação perfeita. Verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Há um aspecto nesse texto de que ele está se referindo a algo a ser feito com os homens, uma ordenança divina de que a morte produz no ser humano um fim que o leva a estar perante Deus para uma prestação de contas. Esse versículo ele é muito usado de forma isolada. E realmente ele menciona algo assim. E é válido nós pensarmos assim. Mas aqui está se referindo a uma comparação ao que Cristo fez. A obra de Cristo. O ponto aqui, dentro da realidade de que há sim uma menção da morte dos homens e da prestação de contas diante de Deus, mas o ponto aqui é a morte. E assim como os homens estão ordenados morrerem uma só vez, é esse ponto. A morte uma vez. Os versos anteriores nós vimos que ele veio para que fosse feita uma oferta uma vez por todos. Verso 26. Se manifestou uma vez por todas. Verso 27. Morre uma só vez. Verso 28.
Aqui está o contexto e aqui está o sentido do texto. De que Cristo traz nessa oferta dele uma salvação perfeita. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, está perante Deus para um acerto de contas, assim também Cristo tem oferecido uma vez para sempre, pegue isso, para sempre. Não há mais necessidade de sacrifícios. Ele é o nosso sacrifício. Ou nós cremos e aceitamos e abraçamos com todas as nossas forças o que Ele fez por nós e não largamos, ou estaremos perdidos. Para tirar os pecados de muitos. Nós somos alguns desses muitos. Louvado seja Deus. Oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Vejamos, os homens morrem uma só vez e têm um acerto de contas com Deus. Cristo oferecido, vindo, morrendo, sendo sacrificado uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. A relação disso com o verso anterior é de que nós, perante o tribunal de Deus, estamos absolvidos de toda culpa. Estamos absolvidos de toda culpa diante do tribunal de Deus. E ele continua dizendo: aparecerá segunda vez. Aqui se refere à sua volta, pois ele foi assunto aos céus, ou seja, ele subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É assim que reza o credo apostólico. Ele voltará, diz o texto, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, esses são os que creem em seu nome, que perseveram. Nós aguardamos a vinda de Cristo. Quando se refere sem pecado, voltará a segunda vez, é porque Ele levou sobre si todo o castigo que nos era prejudicial, que nos era um motivo de condenação. Aquilo que era para ser sobre nós foi sobre Ele. O castigo da culpa nossa Ele levou. Por isso que Ele agora voltará a segunda vez sem pecado, ou seja, sem que haja mais necessidade de tirar pecados. Isso Ele já fez. Isso Ele já fez. Lá na cruz. Não há mais necessidade disso. Ele já está glorificado. Ele já está exaltado. Ele já está ressurreto. Ele já está nos céus à direita de Deus Pai. Ele já reina. Ele já tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele voltará. Ele voltará como juiz do mundo. Irmãos, e o que isso nos ensina? Primeiro que o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. Se podemos dizer, ainda há esperança, é porque ainda essa oferta de Cristo está válida. Está válida. O tempo da esperança, o tempo da oportunidade, o tempo do agora, o tempo de se arrepender, o
tempo de crer está em vigor, está válido agora. Por isso, hoje é tempo de arrependimento. Por isso, amanhã será tempo de arrependimento. Por isso, enquanto há vida, há esperança. Porque esse sacrifício do Cordeiro perfeito ainda está válido. Ainda vale para hoje. Nunca diga para fulano não tem esperança. Fulano é um caso perdido. O que Cristo fez ainda é válido ainda hoje. Não é como os sacrifícios do Antigo Testamento que era feito e após um ano era necessário ser feito outro. Não! O que Cristo fez está válido até hoje. O que nós podemos aprender mais ainda? Que a expiação de Cristo, a oferta dele, do seu sangue, de sua vida por nós, ela é perfeita. Perfeita para entendermos o seguinte: não há pecados grandes, pecados pequenos, pecado grande, pecado pequeno, grave ou não. Não há tamanho, não há largura, não há profundidade de pecados que o sacrifício de Cristo não cubra, não perdoe, não cancele. Todos os nossos pecados foram pagos na morte de Cristo na cruz. Passados, presentes, futuros. Creiamos, vivamos uma vida de arrependimento, quebrantados na presença desse Jesus Cristo que se oferece para, de uma forma perfeita, nos livrar dos pecados. Por isso, não pense e nem diga que o que as pessoas cometeram foi tão grave que não merecem arrependimento, ou que não há lugar para arrependimento, ou que não há oportunidade para que se arrependam e sejam salvos por Jesus Cristo. E por último, a nossa salvação, ela só é segura e só é garantida por causa de Cristo, do que Ele fez. Nada na nova aliança depende de nós, tudo depende de Cristo, tudo depende de Deus, tudo depende daquele que estabeleceu essa nova aliança. Na antiga aliança, os que viverem, viverão pela obediência da lei. Claro, conseguiram? Não. Os que foram salvos e preservados foram salvos na fé pelo Messias que viria e que traria essa nova aliança. Nós contemplamos, nós temos a garantia de que nós seremos salvos. Ele voltará para nos buscar, não por nós, mas apesar de nós. Deus nos amou no sacrifício do seu Filho, e esse é o amor eterno. Por isso a nossa salvação é garantida. Amém? Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai,
Te louvamos, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro perfeito, fez expiação perfeita, trazendo a nós uma salvação perfeita, garantida em todo o seu sacrifício, em toda entrega. Nós te louvamos, ó Pai. A nossa esperança é de crescermos em santidade. A nossa esperança é de parecer cada dia mais com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A nossa esperança é da sua vinda para nos buscar. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Aguardamos os novos céus e novas terras. Aguardamos que o Senhor venha para nos buscar, pois há novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde reinaremos com Cristo para sempre. Aguardamos até que Ele venha. Em nome dele eu oro a Ti, Pai, nesse momento.